Olá pessoal, estamos no ar, entrando aqui nesta terça-feira, 28 de abril. Vamos conversar um pouco com os nossos amigos da Bocha Paralímpica. Vamos falar como é que está o calendário da bocha para este ano de 2020, né? Pós-pandemia, será que teremos eventos ainda esse ano? E também falar das previsões para o ano de 2021. Então hoje a gente tem aqui com a gente dois representantes da BISFED, dois delegados técnicos da Federação Internacional de Bocha e também o diretor técnico da ANDE, Leonardo Baidec. E agora vocês estão aí com a gente. Quero começar dando meu boa tarde ao meu amigo Erinaldo Chagas, que está aí com a gente, delegado técnico. Boa tarde, gente. Tudo bem, Pete? Tudo jóia, maravilha. Feliz de falar com vocês aí. Um momento difícil para todo mundo, né? A gente aí distante por causa da pandemia, por causa dos últimos acontecimentos. Com saudade de ver o esporte rodando e com saudade dos meus amigos aí. Estou à disposição. Beleza. Aqui no centro da nossa tela, nosso amigo Gustavo Alvarim, lá de Portugal, também delegado técnico da BISFED. E aí, Gustavo, boa tarde, boa noite aí para você em Portugal. Boa noite, boa tarde para vocês aí. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigado. E vamos conversar sobre este nosso desporto, esta conversa de amigos, né? Ora lá, é um prazer estar nesta conversa com o Baidec, com o Erinaldo, grandes amigos e amantes do nosso desporto. Maravilha! E aí, para fechar o nosso quadro de convidados, nosso diretor técnico da ANDE, Leonardo Baidec, diretamente da sede da ANDE aqui no Rio de Janeiro. Fala, Baidec, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Isso é para mostrar que a gente está trabalhando, a gente está aqui na sede da ANDE. Tá tomando todos os... Eu estou aqui, tomando todos os cuidados, com máscara, lavando as mãos, com álcool gel. Estamos aqui. Isso, ó, tá o Pete aí mostrando todo o equipamento dele de proteção. Agradecer muito já de antemão ao Gustavo, a participação dele. Está em casa, tá na quinta em Portugal e está atendendo a um pedido nosso para que a gente possa fazer uma live bacana e esclarecer e mostrar para toda a comunidade da bocha, principalmente a brasileira, mas eu já vi que tem algumas pessoas de outros países também. Já vi que o Dom, né, o delegado técnico da BISFED, está conectado. Grande Dom. É isso, então. Acho que tem muita gente curiosa, Baidec. É exatamente isso. Vamos esclarecer um pouco as coisas, né? Porque eu acho que tem muita gente curiosa, muita gente mandando mensagem para a ANDE, querendo saber o que vai acontecer, como é que a gente vai ficar. É claro que a gente vive um momento, né, no mundo todo, que é um momento complicado para todos os esportes, para todo mundo, mas a gente não pode parar de pensar e planejar, né? A gente vai planejando e replanejando à medida que as coisas vão acontecendo. Então eu já começo perguntando aí, primeiro para o Gustavo, que é o cara que tem estado presente em todos os eventos da BISFED, como é que está o planejamento da BISFED para o ano de 2020 e na sequência para o início de 2021, Gustavo? Bem, começando pelo ano de 2020, neste momento, de todas as competições que tínhamos planeado, há apenas uma que ainda poderá acontecer, que é a competição no Dubai. É um World Open na Ásia, no Dubai, que é a única que neste momento ainda não foi cancelada. Todas as outras foram canceladas, vimos forçados a cancelar, como todos os outros desportos e todos os outros eventos de massas. Portanto, neste momento é esta a situação para 2020. Com o adiamento dos jogos por um ano, o que acontece é que, e como vocês sabem, acho que quase toda a gente que nos está a acompanhar aqui, passamos o ano de 2019 a trabalhar, e o início deste ano de 2020, a trabalhar naquilo que seria e que será os próximos 4 anos, o esquema de competição para os próximos 4 anos, e que neste momento vimos-nos forçados, portanto, a alterar um pouco os planos, e esse ciclo não faz sentido começar
antes dos Jogos Paralímpicos, uma vez que tem algumas mudanças significativas, como a separação de género no individual. E então o plano, e penso como os nossos membros já foram informados através de uma comunicação no final da semana passada, estamos a planear ter até aos Jogos Paralímpicos 2 eventos em cada região, ou seja, um World Open e um Regional Open em cada região, sendo que, caso o Dubai avance, seria esse o World Open da Ásia, contaria já como o World Open da Ásia, já a partir de dezembro. Caso contrário, teremos que encontrar uma outra solução para a Ásia, e este é o plano, neste momento, que esperemos que esta situação da pandemia nos permita executar. Portanto, o que fará com que o sistema de competição para 2021 a 2024 vá começar imediatamente após os Jogos, com as competições mais importantes do primeiro ano desse sistema de competição, que são os campeonatos regionais, o americano, o asiático e o europeu, que tentaremos que sejam disputados entre outubro e dezembro de 2021, ou seja, pós-Jogos Olímpicos, já com o novo sistema de competição implementado e com as novas regras que também estão em planeamento, algumas alterações de regras, está-se a fazer a revisão do livro de regras, e que neste momento também, em vez de ser aplicado já a partir do início de 2021, será apenas após os Jogos Paralímpicos. Você fala aí de como é que está essa organização. A gente já viu aí essa semana, a BISFED publicou um documento falando dos eventos do início do primeiro semestre do ano que vem. A gente teria esse ano algumas competições. A gente teria uma competição que estaria acontecendo nesse momento no Canadá, e teria também uma competição para acontecer em Portugal. A princípio, essas competições foram também, eu sei que canceladas, mas a previsão é que essas competições aconteçam ou não? Para o ano que vem, são novas sedes, possivelmente, ou novos candidatos à sede. Como é que isso está organizado? Numa comunicação anterior a esta, a Board e o Presidente tinham dito que, assim que fosse possível e que houvesse um plano para 2021, se daria daria a todos os organizadores de eventos que era suposto acontecerem em 2020, seria dada uma preferência para 2021. Acontece que isso iremos tentar dar uma preferência a todos os organizadores que estavam previstos para 2020, mas como vamos tentar concentrar tantas competições antes dos Jogos Paralímpicos, e com as novas datas, portanto vai ter que ser um jogo muito certeiro no calendário, para que não haja competições sobrepostas. E portanto é esta a situação. E neste momento estamos a finalizar todos os documentos que são necessários para começar a abrir candidaturas para competições para 2021. Tendo esse ponto como em atenção, que é a preferência para os organizadores que este ano se viram privados de organizar a sua competição. Bom, tem uma pergunta que eu acho que você ou o Pete podem falar, que muita gente questiona a gente, manda pergunta pra gente na ANDE, principalmente os atletas de seleção brasileira, atletas que estão preocupados com os jogos, sobre a questão do ranking, né? A gente sabe que o ranking está definido para os classificados, mas eu queria que você falasse um pouco, ou você, o Pete, ou até o Baidek,
como é que é a situação do ranking, né? Como é que fica o ranking durante os jogos, já que a gente teve o adiamento de um ano, provavelmente essas competições vão interferir no ranking e imagino que no posicionamento, no chaveamento dos atletas em Tóquio 2021. Procede? Querem que responder? Querem que eu responda? Não, eu vou só comentar. Na realidade, eu acho que você tem melhores condições de responder, porque você, obviamente, trabalha na Bisfit. Eu não estou vendo as perguntas, só para também falar isso para as pessoas, eu não estou vendo, se vocês puderem colocar aí as perguntas, que eu estou no celular. O que eu acho que é fundamental nessa questão é que a mesma regra que é baseada para um vai atender a todos. Então, se for retirada uma competição da Ásia, obviamente tem que se retirar uma competição das Américas e fazer um balanço para que tenha sido dado o mesmo número de oportunidades e o mesmo número de atendimentos à competição para todos os continentes. Não é isso, Gustavo? Sim. Então, o que ficou decidido neste momento é parar o World Ranking, ou seja, pôr um stop. Portanto, nós sabemos que o nosso World Ranking, as competições são por períodos de 2 anos, portanto a competição ao final de um ano perde o coeficiente, ao final de 2 anos desaparece. Portanto, neste momento, como não vai haver competições praticamente nenhuma, não vai haver nenhuma se houver o Dubai durante o ano de 2020, a decisão foi parar o ranking no dia 1 de março de 2020, portanto é como se estivesse parado e não sai em competições nenhumas, enquanto se estuda e também se aguarda pelas orientações do IPC relativamente aos critérios de qualificação para Tóquio, que não se espera que sejam muito diferentes do que seriam para acontecer agora em 2020, mas essas competições que se vão realizar no início de 2021 vão, com certeza, afetar o posicionamento no ranking para depois o colocar os atletas nas pools, portanto, para o seeding position dentro da pool. Eu tenho uma dúvida, então. Então significa que, parando agora, se no ano de 2020 acontecer alguma competição, essa pontuação dessa competição ela roda nesse ano ou ela vai passar para o próximo ano, Gustavo? Se eu, por exemplo, se eu ofereço a competição para a Ásia e não ofereço para as Américas, se a Ásia sai então em vantagem ou não? Só para esclarecer isso. Foi como eu disse. Exato. Nós agora temos que... isto é um pouco estranho, não é? Porque nós estamos habituados a trabalhar com os anos certinhos, a começar em janeiro e terminar em dezembro. Com esta alteração, o ano 2021 vai ser atípico, vai ser um ano que o sistema de competição vai começar em outubro, em vez de começar em janeiro. Não vai haver estas competições. Portanto, a ideia é que, se o Dubai acontecer em dezembro, então já vai contar como o World Open para a Ásia, que é suposto acontecer antes dos Jogos Paralímpicos. E aí seria, como World Opens, seria o World Open do Dubai, o World Open, pensemos, de Montreal, porque é uma competição que costuma acontecer todos os anos, e o World Open da Póvoa, que também era suposto acontecer este ano em julho, e que seria também provavelmente por volta dessa altura. Portanto, e depois, a única situação que poderá acontecer na Europa poderá haver 2 Regional Opens, mas porque já era o que estava planeado para 2020. Já ia haver o World Open de Zagreb, o Regional Open de Zagreb e o Regional Open de Nantes, em França. Portanto, essa é a única situação. Mas como os nossos atletas, portanto, ao entrar essa competição, sai a competição equivalente 2 anos antes, não é? A decisão agora do pormenor, que é como é que se vai comportar o ranking quando se for dado o start novamente ao ranking, isso ainda não sei responder, porque ainda é uma questão que está a ser analisada pelo Comitê de Competição. Eu acho que assim, a janela de 2 anos, ela foi paralisada agora em março, e aí ela vai andar para frente
e vai voltar a ser aberta lá em dezembro de 20, considerando que vai ser possível realizar o evento de Dubai em dezembro de 20. E aí, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, o importante é que essas competições de dezembro de 2020 até Tóquio 2021, a essência delas é, em princípio, considerando a regra antiga, elas não vão classificar ou desclassificar atletas para Tóquio, mas elas vão reajustar o ranking mundial para a divisão das pools. Exato. E terá também uma oportunidade de classificação até uma determinada data, não vão ser todas essas competições, como este ano, não é? Que é a oportunidade para levar um atleta novo para entrar no ranking era até 30 de abril. Perfeito. Ainda não há essa data, portanto, isso são aqueles pormenores que vão depender também das orientações do IPC, mas serão também algumas dessas competições oportunidades para classificar novos atletas e para introduzir atletas no ranking. Perfeito. Bom, já tem muita gente aqui com a gente acompanhando, passamos de 125 pessoas aqui e as pessoas já começaram a fazer perguntas, daqui a pouco a gente vai começar a reproduzir as perguntas e tem muita gente já perguntando sobre o calendário no Brasil. E é o que a gente vai falar já, vamos encerrar essa parte inicial, entender um pouco esse calendário da BISFED, e aí o Baidec vai poder falar um pouco mais sobre o nosso calendário da ANDE. Mas vamos concluir então. O que mais que a gente tem a dizer, Pete? Mais alguma coisa sobre o calendário da BISFED, Baidec? Mais alguma dúvida para a gente esclarecer? Não, eu só completando, né? O sistema de ranking da BISFED, só para fechar a questão de ranking, ele é muito inteligente, ele não vai, qualquer que seja a decisão tomada, ele não vai prejudicar os atletas, né? Eu acho que a discussão que tem sido é sempre com qualquer modelo que se adote agora, mesmo sem saber que competição vai acontecer, mesmo que aconteça no Dubai, ele não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para os atletas, mesmo que não tenha condição de competir nesse período. Acho que essa que é a grande pergunta que fica para todo mundo, e como o Gustavo disse, isso não vai acontecer, a gente não vai ter esse tipo de problema. Beleza. Eu só queria acrescentar que, como o Gustavo falou, vai ser dada preferência aos países que iriam organizar os World Opens em 2020 para que organizem em 2021. Então, em tese, Canadá na América e Portugal na Europa vão ter esse privilégio caso possam organizar novamente em 2021. E eu já estou colocando aqui o Brasil à disposição, tá? Caso o Canadá não consiga organizar, o Brasil está disponível. Se o Canadá organizar o World Open de 2021, o Brasil está à disposição para organizar a Copa América, depois a gente preenche o bid. É isso aí, vai haver todo um processo, né? Nós sabemos. Tem uma outra questão que eu queria falar. Esse ano a gente tinha uma questão relativa ao board da BISFED. Estava previsto para esse ano. Isso vai se manter, Gustavo? Essa eleição do board? Para... A eleição da BISFED seria para 2020? Não estava previsto para 2020? Creio que não. Deixa... Até o final da live, então você confere. Né, 19, até é bom para esclarecer para o público, 2019 a gente teve eleição para presidente, né? E o David foi reeleito. Agora não houve eleição para o board, né? As Américas, Europa, Ásia, todos têm um representante no board da BISFED. Representante das Américas hoje é a Marcela Ramon, da Colômbia, e vai haver uma eleição, seja em 2020 ou 2021. É 21. 21. A eleição do board será em 2021. Cláudio, será que poderíamos fazer uma indicação para candidato? Eu acho bom. Olha só, vocês estão deixando o convidado em maus lençóis aí, nosso convidado Gustavo Amorim. Não é que é maus A gente não citou o nome de ninguém, eu apenas perguntei se poderíamos. É assim que funciona a eleição do board, né? Por isso... Poderíamos indicar.
Perfeito. Deixa eu voltar lá no... Gostei do assunto, bacana, e vocês sabem o que eu penso sobre isso. Mas deixa eu voltar no assunto do negócio dos calendários, Gustavo. Eu não tive oportunidade de falar com ninguém, mas assim, eu era o delegado técnico do Equador, de Cuenca, num regional que ia acontecer aqui. Eu não sei se há previsão de acontecer ou não. Eles já solicitaram fazer no ano que vem. Na realidade, eu quero passar uma mensagem com tudo isso, né? Eu acho que mais importante que a questão esportiva, não sei se você tem acompanhado, o Equador tem sido um dos países que mais tem sofrendo com a Covid. A gente está vendo cenas lamentáveis, a gente está vendo gente morrendo em casa, corpos se acumulando. Então, eu acho que o esporte ele vai um pouquinho além da questão esportiva. Então, minha sugestão, já que eles se ofereceram para fazer e existe a possibilidade, eu sei que é um regional, se houver isso na borda, alguma discussão, que a gente tente manter, mesmo que seja uma competição menor, reduzida, de uma maneira que a gente tem de levar, através do esporte, algum tipo de esperança, algum tipo de reconstrução, um país que está passando por uma situação tão difícil, entendeu? Essa era uma mensagem que eu queria deixar, não porque eu sou delegado técnico da competição, que seja outro e tal, não é isso, é porque eu acho que o esporte vai além da questão da competição. Acho que a bocha, com tudo isso superado, vai levar uma mensagem de reconstrução para esse país, tá? Então, sim, obrigado. E sim, tenho acompanhado as tristes notícias que vêm do Equador. Sim, eles demonstraram interesse em 2021. A única questão neste momento é as datas. As datas em que eles possam acontecer. Neste momento entram em conflito mas o DOM já está em conversação com eles para tentar encontrar uma data em que seja possível ele candidatar. Porque em 21 devem estar programados 2 World Opens, Europa e América, 4 Regional Opens, tudo isso para 7 meses. Né, para 6, 7, então assim, vai ser muito apertado. E se considerar que existe uma ideia, uma tendência de se separar o continente africano, se fazer competições na África também, então a gente aumenta esse número. Sim, nesse momento muito apertado, né? Sim, se calhar é um pouco irrealista neste momento pensarmos que conseguiremos organizar, por exemplo, um Regional Championships na África já em 2021, mas com certeza uma competição, nem que seja de menor dimensão, queremos tentar já em 2021, mas é verdade, é um acumular de competições em um curto espaço de tempo. Bom, deixa eu trazer. Claudio, antes de você encerrar, deixa eu só trazer outro ponto. É uma das coisas que me incomoda muito. Estamos vendo aí, tenho acompanhado outros esportes, estamos vendo um acúmulo de competições, está todo mundo revendo questão de calendário. E eu não sei se eu quero trazer esse assunto para a gente discutir aqui. Essa demanda represada. Esquece só a questão de pontuação, ranking, classificável para os jogos, mas existe uma demanda represada, assim, as pessoas deixaram de organizar, deixou de competir, no caso do Brasil, deixou de organizar regionais e tal. Existe uma demanda grande por eventos, né, para acontecer na sequência. Aí eu queria trazer para a discussão da gente aqui, da opinião de vocês como organizadores. Vamos fazer ou vai ser tipo... eu deixei de cortar o cabelo, inclusive eu cortei o cabelo, gente. Cortei em casa sozinho, que eu tenho falado nas lives todas que eu precisava guardar o cabelo, cortei sozinho. Mas cabelo a gente não corta 2 vezes, né? Tipo, acumulei, deixei de cortar, vou cortar uma vez só. E competição? Competição a gente tem que fazer ou simplesmente deixa de fazer? Já que falou de ranking, já que falou de calendário. Você antecipou o assunto que eu ia trazer no nosso terceiro bloco, Desculpa. Mas tudo bem. Seguimos, vai lá. Entende por que é o senador? Cara, o craque antevê o jogo. Depois entrar nesse assunto, mas tudo bem. Vai lá. Desculpa, eu não tô com a pauta aqui. Bom, então, agora falando de calendário nacional, né? Primeiro, assim, dar os parabéns para... Rapidinho, não vamos deixar o Pete de resposta, não. A gente vai voltar a esse assunto, tá, Pete? Já tá no ar, aí o pessoal já tá pensando. A gente volta daqui a pouco. É que tem muita pergunta aqui falando, e o Campeonato Brasileiro? Vai ter Campeonato Brasileiro? E a seletiva? E não sei o quê. Então o pessoal tá muito ansioso para saber dos nossos campeonatos. Então, Gustavo,
vai acompanhar um pouco agora mais, porque é um assunto que ele não está muito por dentro, até vai ficar sabendo um pouco mais do que a gente está pensando. Vai lá, Baidec. Então vamos lá. Primeiro, assim, para que a gente pudesse e para que a gente possa organizar o calendário nacional, a gente depende de dois agentes. O primeiro é a BISFED, que deu assim, um tiro certíssimo no sentido de cancelar as competições e abrir uma janela lá para dezembro. Então, com isso, a gente tem um espaço de tempo aí até dezembro, sabendo que não vamos ter competições internacionais. Tá? O outro agente é o CPB, que está com o centro de treinamento fechado. Então, ele sinaliza, ele mostra para a Associação Nacional de Desporto para Deficientes, ele mostra para a Confederação de Bocha que não é para reunir a seleção brasileira nesse momento. Então, assim, partindo desses dois agentes, a gente começa a pensar o calendário nacional. E, Gustavo, assim, para você ter uma ideia como a bocha cresceu no Brasil, a gente tem um campeonato nacional, que a gente tem uma competição individual e de pares e equipes. Classificatório para esse campeonato brasileiro, para esse campeonato nacional, a gente tem 6 regionais, né? A nossa região sudeste, a gente separa São Paulo dos outros 3 estados, e o estado de Minas Gerais, como é tão grande, uma parte compete na região leste, a outra parte na região centro-oeste. E classificatório para esses regionais, existem seletivas, que muitas vezes são estaduais, muitas vezes são setoriais, como o Triângulo Mineiro faz uma. Então, para o Regional Centro-Oeste tem Triângulo Mineiro, tem Brasília e tem o Mato Grosso do Sul centralizado ali em Campo Grande. Então, assim, o número de atletas aumentou muito. O Pete depois vai poder falar um pouquinho do Brasileirão, que ele fazia há algum tempo atrás, e que chegou um momento que não era possível mais, era muito atleta para pouco dia, para pouca quadra, para pouco tempo. Então, assim, considerando esse cenário, a ANDE tem 2 preocupações. A primeira é a saúde dos atletas e de todos que estão conectados a esses atletas. A gente não quer e não vai colocar ninguém em risco. Mesmo que amanhã o governo municipal, estadual, federal diga, ó, tá liberado, pode todo mundo ir. O nosso público é um público que está no grupo de risco. Então a gente não pode, vamos para a rua, vamos para o ginásio e agora vamos começar a fazer as competições. Não pode ser assim. A gente tem que dar um tempo para eles se prepararem depois que as coisas estiverem mais calmas. E, além disso, a gente tem a preocupação de não dar informação e depois ficar remendando essa informação. Então, até o momento, a gente tinha o calendário oficial de 2020 e nós fizemos uma comunicação adiando 2 campeonatos regionais, o Nordeste e o Leste, já remarcando. Tá? Então, a gente está preparando uma próxima comunicação. Hoje, eu não tenho comunicação para fazer, dizer, olha, os campeonatos estão mantidos, os campeonatos serão adiados, os campeonatos serão cancelados. A gente só vai dar essa informação quando essa informação for segura do ponto de vista de saúde e precisa. Tá? Então, assim, a gente tem uma boa referência dada pela BISFED, que é o mês de dezembro. Então, hoje, dependendo de como progredir o quadro da Covid-19 no Brasil, a gente pode ter seletivas? Pode ser que sim, pode ser que não. Podemos ter regionais? Sim e não. Pode acontecer da gente ter que voltar a um modelo anterior, lá que o Pete sofreu muito, e ter uma competição nacional só, grande, imensa, com 50, 60 atletas em cada classe, e aí a gente vai estudar a melhor maneira de operacionalizar isso? Pode acontecer. Tem, nesse momento, e aí vale para o cenário internacional, para o cenário nacional, tem o que é possível. Não, eu costumo dizer assim, o melhor dos mundos seria a gente poder seguir o calendário que a gente planejou lá no final de 2019. Nós, ANDE e BISFED da mesma maneira. Mas está longe desse mundo perfeito. Né? O nosso contexto hoje é um contexto que requer muito cuidado na tomada de decisão e na comunicação dessa tomada. Então, para acalmar os atletas brasileiros e os outros atletas de outros países que estejam nos assistindo,
Aqui no Brasil, a gente orienta, continuem trabalhando, continuem treinando como vocês têm feito nesse período, que o mais rápido possível nós vamos comunicar, sempre pautado nessa situação. Primeiro, cuidado com a saúde dos atletas, que é a essência desse esporte, e de qualquer esporte, né? E depois, em fazer uma comunicação precisa, e não ficar remendando, adiando, trocando data. Tá? Então, essencialmente seria isso. Bom, Pete? Então, vai, desculpa. Fala, pode ir. Não, eu ia trazer mais alguns elementos para essa conversa, inclusive eu sei mais ou menos a resposta, chegou até a falar isso o Gustavo, que está esperando uma orientação do IPC, e a gente aqui espera do CPB, como todo cidadão está esperando do governo. Eu acho que assim, a gente tem que começar agora, nesse momento, mais que pensar no calendário, é pensar em procedimentos, né? Eu tenho aproveitado esse momento de pandemia para estudar esse troço, estudar várias coisas, e a gente tem visto, eu tenho visto em vários esportes as pessoas se organizando para criar procedimentos. Infelizmente ainda não temos nada muito oficial vindo do Ministério da Saúde ou do governo, né? Hoje foi a primeira vez que eu vi o plano de São Paulo, onde ele diz lá quais são os procedimentos para início para abertura dos países, né? Para abertura das cidades, para abertura dos campeonatos. E aí quero levar para ver se o Gustavo tem alguma coisa para colocar nesse sentido, se existe um plano, um projeto com procedimentos, com informações que a BISFED ou o IPC tenha passado no sentido de, vamos ter uma competição. E aí, por exemplo, se hoje eu estou aqui no Parque Olímpico, se tivesse uma competição aqui hoje, eu não acredito, se fizer uma pesquisa simples com todo mundo aqui, que a pessoa viria para assistir. Né? As pessoas têm medo, não viriam, mesmo que dissesse que a pandemia passou, mas as pessoas ficariam com medo, mas quem compete vai vir competir, então provavelmente teríamos a competição sem público. Esse seria, por exemplo, um ponto. Queria saber se a BISFED ou o IPC já passaram alguma coisa, se tem algum procedimento ou alguma informação referente a isso, como seriam as primeiras competições na abertura? Não e sim. Temos o exemplo de como funcionou o test event para os Jogos Paralímpicos, que ainda foi a única viagem que eu fiz este ano. Essa ainda fiz, ainda fui a Tóquio durante 3 dias para fazer o test event, que era suposto para testar e que era suposto ser com atletas, e que foi cancelada a participação dos atletas porque havia coisas que era muito importante, e vocês que estiveram envolvidos no Rio 2016 sabem tão bem ou melhor do que eu, como há pequenos pormenores que é muito importante testar neste evento, e acabou sendo um sucesso porque conseguimos testar todos os sistemas informáticos, conseguimos testar situações de jogo que se calhar com os atletas não conseguiríamos testar, e tínhamos os procedimentos à entrada, recebíamos uma máscara à entrada do pavilhão, tínhamos que lavar as mãos com o álcool gel, à entrada do pavilhão tinha uma câmara de infravermelhos que media a nossa temperatura corporal à entrada do pavilhão, e não havia nenhum tipo de cumprimentos que nós latinos gostamos tanto de abraços e beijinhos, e era uma coisa mais oriental, de cumprimento à distância, e esse foi um exemplo. E se nós pegarmos no Japão, apesar do Japão ter retrocedido um pouco, o Japão, o número de mortos no Japão é muito baixo comparado com o número de infectados, e principalmente a evolução desde essa altura em que eu lá estive até agora, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos ou com o Brasil, que foi de um dia para o outro, e outros países, o Japão tem-se mantido num crescimento muito baixo nestes 2 meses, o que tem permitido que não haja confusões nos serviços de saúde. Portanto, são esses pequenos pormenores que eu senti na Ásia que eu posso passar. Oficialmente, tanto a BISFED como o IPC
seguimos, desde o início, que tentamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, assim como as orientações das organizações de saúde de cada país, onde, por exemplo, era suposto ter acontecido competições, e foi sempre com este input destas diferentes organizações mundiais e locais que as decisões foram tomadas. E com certeza que será assim também para o futuro. E que esperemos que não seja preciso. Isso era o desejo que eu queria dar até. É que a gente, quando toda a gente se juntar outra vez para uma competição de boxe, que possa ser em pleno, apesar de que é melhor com alguns procedimentos do que não haver de qualquer forma, mas esperemos que não, esperemos que seja em pleno. Bom, até pegando esse gancho, né, de ontem para hoje, o Japão se pronunciou novamente com possível cancelamento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, caso não se encontre uma vacina. E aí eu queria que vocês falassem disso. Vocês acreditam que isso é possível? Esse cancelamento, será que pode acontecer? Ou um novo adiamento, eles já descartaram, disseram que um novo adiamento não teria. O que vocês pensam sobre isso? Fala, Pete, tá doido para falar que eu sei. Vai, BGM. Eu tenho uma opinião pessoal, né? Vou ser bem. Eu discordo um pouquinho do Gustavo quando ele fala ali que o Japão foi um exemplo na questão do fechamento. Eu acho que o Japão ele conseguiu, realmente, hoje a gente tem um número pequeno de mortes comparado a outros países, né? Mas assim, o Japão ele segurou os índices até antes do cancelamento, porque ele não tinha interesse em fazer o adiamento, né? Ele segurou, você não tinha quase nenhum tipo de... Os índices de contaminação eram muito baixos. Tanto que depois que cancelou, você via que os índices subiram. Isso significa que eles estavam represados. Existe por trás de toda a história da negociação de uma Olimpíada, seguros, contratos, que são muito importantes, são muito caros, são muito, né? Significa muito. Inclusive, há pouco tempo teve uma discussão entre o primeiro-ministro, que estava participando ou não da decisão de adiar ou não, e pediu para que tivesse o nome retirado. Porque, na realidade, a briga é para ver quem paga a conta. Não dá para embalar as Olimpíadas hoje, transferir para outro ano e ela custar a mesma coisa. Existem contratos, uma série de coisas que já estão assinadas. Eu vejo, e aí é opinião totalmente pessoal, tá? Eu vejo que a história do cancelamento das Olimpíadas passa muito pela pressão por parte do comitê organizador em cima do COI, para que o COI absorva alguns gastos. Mas eu estou falando isso de orelhada, tá? Eu não tenho nenhuma base científica para dizer isso, não conheço os meandros, não estou participando das negociações. E trago para essa discussão alguns elementos importantes, né? Eu não entendo de Covid, mas eu fui estudar com as pessoas que falam do Covid. Ele, como todo coronavírus, ele pode ou não gerar na gente uma imunidade que daqui a um ano ela não funcione mais, porque ele se alterou e eu possa novamente pegá-lo. Isso pensando numa pessoa normal, sem comorbidade. O Átila Yamarino, que é um cara que tem falado muito sobre a questão do isolamento, ele fala que a gente pode entrar em isolamentos intermitentes nos próximos 2 anos, né? A gente tem que fechar porque vem uma alta de contaminação, depois abrir, fechar, abrir. O Baidé estava falando aí até sobre o pessoal lá de Santa Catarina que abriu lá o shopping e teve uma contaminação fenomenal. Você não, é um vírus novo, a gente conhece muito pouco. O que eu acho também, dando orelhada, vendo tudo que está se falando, ele vai descer, a tendência é que ele desça e que ele dê uma estabilizada na sociedade. Se até o ano que vem a gente não conseguir desenvolver uma vacina ou um tratamento adequado, a gente vai ter Jogos Olímpicos e Paralímpicos em condições diferentes das que a gente está acostumado. Isso é fato. Ou, de repente, arquibancada fechada, sem público, né? Isso porque o Covid vai ser uma ameaça. Mas se a gente conseguir superar a questão da doença, com vacina, com tratamento, com o que quer que seja, com até sumiço dela, como algumas doenças somem, a gente vai ter um momento de congraçamento da humanidade. Acho que a gente vai esperar muito ansiosamente que os jogos aconteçam para que a gente possa dizer, como povo, como ser humano, que a gente venceu mais um desafio. Então, são 2 cenários, né? Eu, como sou otimista, eu acho que a gente vai ter o melhor cenário possível, que vai ser justamente a gente ter vencido o Covid e a gente conseguir fazer Jogos Olímpicos memoráveis e Paralímpicos, obviamente, sensacionais. Opinião. E aí?
E você, Gustavo, o que você pensa? É um desejo, e compreendo o que o Pito diz, e pronto. Nestas alturas, quando ele diz que os números estavam um pouco represados antes, porque tomou muitas decisões, sim, é um facto que até nisso estes tempos têm sido muito desafiantes, porque há informação para todos os gostos, para todas as ideias, os ideais, e há muitas, mas a verdade é que ainda sabemos muito pouco, como o Pito disse, ainda sabemos muito pouco. É uma doença nova e esperemos que uma comunidade médica que está cada vez mais avançada e científica possa conseguir uma solução o mais rápido possível. E aí, Baidec, você? Sem dúvida, é uma doença com a qual pouquíssimas pessoas que estão vivas hoje tiveram convívio com algo parecido, e aí a gente vai voltar lá no início do século XX, na gripe espanhola. Então, você consegue encontrar infectologistas hiper especialistas com 2 linhas de raciocínio, dizendo que até o final do ano isso passa, dizendo que só vai passar daqui a 2, 3 anos, que essa doença pode vir em ondas, então vem uma primeira onda, ela dá uma baixada, como o Pete falou, depois aí vem uma segunda onda. Então, assim, nós não somos especialistas na área, né? Nós estamos escutando os especialistas, mas mesmo eles, eu acho que nenhuma pessoa, nenhum ser humano hoje, por mais especialista que seja, tem 100% de certeza do que vai acontecer. Então, a gente tem que manter o nosso grau de cuidado, né, ao emitir opinião, ao tomar decisões, e a gente eu concordo muito com o Pete, se os jogos forem realizados, vai ser uma grande vitória vai ser uma grande vitória da humanidade sobre, pelo menos, a primeira onda de Covid. Tá? Que eu espero que seja a única, que não tenha uma segunda. Né? Todos nós torcemos muito para que esses jogos aconteçam. Tá? Mas nós da ANDI, toda segunda e quinta temos reunião. E eu tenho falado nas reuniões, Cláudia testemunha disso, não se tem 100% de certeza. A gente torce para que as coisas aconteçam da melhor forma, do melhor dos mundos. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso, né, nesse processo de volta. Porque tem muita coisa envolvida nesse meio. Tem muito dinheiro, tem patente de vacina, de remédio, tem política, tem muita coisa envolvida nessa abertura ou não, de liberação ou não para se voltar à rua, ao trabalho, a vida normal, considerando normal algo diferente do que havia antes da Covid. Eu acho assim, até, Baidec, isso é uma questão séria, porque a gente não está falando só dos jogos, né? Eu acho que quem trabalha com gestão do esporte nesse momento também tem uma preocupação, porque é responsável de alguma maneira por evento, né? Assim, a gente tem perguntas aqui, o que acontece se um atleta pegar Covid durante os jogos? Então, assim, a gente também acho que tem essa preocupação na ANDI, e acho que também é uma preocupação da BISFED, para que a gente pense com cautela, né? Não dá para você botar os pés pelas mãos e querer adiantar as coisas sem ter a plena certeza de que tudo vai ficar bem, ou pelo menos no máximo de segurança que a gente pode oferecer aos atletas, aos staffs, né? Acho que isso é uma preocupação não só da bocha, mas eu acho que de uma maneira geral de todos os esportes. A gente está vendo isso acontecer no futebol, a gente está vendo acontecer em todas as modalidades esportivas do mundo, acredito eu. Hoje, por exemplo, você faz o teste hoje, ele te dá o resultado referente a hoje. Primeiro que o resultado não sai na hora, o resultado sai em alguns minutos ou dias, ao menos aqui no Brasil. E aí ele vai te dar o quadro referente ao dia que o exame foi feito. Isso não quer dizer que antes ou na janela entre a coleta e o resultado a pessoa não foi infectada. E a gente pode tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis. Vamos fazer uma competição, seja nacional ou internacional.
uma pessoa deu um espirro, mesmo que não seja de Covid, você criou um problema danado para o seu evento. Ou uma pessoa assintomática está no meio de tantos outros, e aí uma competição da BISFID envolve 250 pessoas, um World Open, 250 pessoas, um campeonato brasileiro nosso também em torno disso, 250, 270 pessoas. Essa história das testagens, Boydec, me permite fazer uma parte, assim, surgiu com alguma... Existem agora vários planos, né? O pessoal está querendo criar o passaporte da imunidade, que era justamente testar as pessoas, e aí até acrescento, existem testes hoje do IgG e IgM que te dão se você teve ou não contato com o vírus, mas o que se está questionando é que se esses testes são realmente fidedignos e tal, se têm qualidade, né? Já teve história de que eles já vieram contaminados, tem uma série de coisas. Bem, mas a ideia, acho que começou lá com o Dana White, que a ideia dele de fazer um vale-tudo numa ilha, ou num território, se eu não me engano, um território indígena, onde ele ia testar todo mundo, ia botar todo mundo lá, ia fazer o evento, e ninguém teria Covid, e dava tudo certo. Só que só basta uma, como você falou, basta uma pessoa aparecer infectada no meio de todo mundo, que você vai perder todo mundo, vai ter que botar todo mundo de quarentena. Realmente a situação é muito difícil, é muito dramática, por isso que a gente precisa de orientação, principalmente dos órgãos de saúde, da OMS, do nosso Ministério da Saúde, com relação a procedimentos que a gente vai seguir. E aí, eu faço até eu escutando uma live de uma pessoa que eu gosto muito, a Simone, ela faz uma comparação que eu acho que é legal para a gente levar para frente, né, para a gente pensar no futuro próximo aqui. Os jogos trouxeram, por causa do Torre Gêmeas, né, quando teve lá o ataque terrorista, derrubaram as Torres Gêmeas, começou-se uma verdadeira loucura com relação à segurança. Hoje você não pensa um evento esportivo internacional que você não tenha lá o detector de metal, você tem o raio-x e tal, e a revista completa das pessoas. Isso foi uma revolução de segurança que veio em virtude de um acontecimento dramático, que foi os atentados, né? A gente está vivendo hoje um novo acontecimento dramático, né, que é uma pandemia. E esses procedimentos, tudo que a gente está esperando, ansioso, como o Gustavo falou, de latino gosta de se beijar e tal, esses procedimentos que virão por causa da pandemia, eles vão entrar na nossa vida definitivamente. Então, numa competição esportiva, num ajuntamento de pessoas, eu não consigo imaginar num cenário próximo, que não venha uma cura definitiva, que a gente volte a ter uma arquibancada cheia, as pessoas se abraçando no momento de gol, as pessoas compartilhando o mesmo corredor de entrada. Vocês já imaginaram isso? A revolução que essa pandemia pode dar, fazendo um parâmetro, né, comparando com o que a gente já viveu, por exemplo, com a questão da segurança? Olha que maluquice. E Pete, você está falando isso, ontem eu estava conversando sobre isso com outro aspecto, que eu também sou ator, e assim, minha profissão, para quem trabalha com teatro, é um risco grande de ficar muito tempo sem trabalhar, né? Porque televisão existe, você vai lá, fez com os técnicos, todo mundo se protegeu, ok, você fez um filme se precisar, mas o teatro precisa do público, então é algo parecido. Então, não só o esporte, mas eu acho que muitas profissões vão ter que se reestruturar e se readequar, entender como é que vão funcionar daqui para frente, né? O esporte eu acho que é fundamental. É o que você disse, a gente pode ter um evento sem público. Pode. O esporte vai acontecer, se for transmitido pela televisão, ok, vai ter emoção, mas será que teremos novamente, em breve, essa oportunidade de reunir pessoas juntas, torcendo e se abraçando na hora do gol, enfim, na hora daquela bola branca, né, aquela colada na branca, enfim. Complicado pensar, né? É aquilo, assim, eu acho que a gente vai viver um novo normal. Eu espero que a gente tenha em breve uma cura, né, uma vacina, para que aí a gente consiga tirar isso da vida normal. Mas se não, de qualquer forma, a gente sai dessa pandemia com novos hábitos, né, que a gente tenha agora andar com álcool gel, a questão do protocolo para tossir, para espirrar. Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida. Os orientais costumam fazer isso, de andar de máscara quase que o tempo todo. Sentiu qualquer sintoma já está de máscara. A máscara não é para me proteger, né? A máscara é para proteger os outros, para evitar que a minha saliva... Então, assim, são situações que a gente vai viver um novo normal, né? E aí eu trago mais coisas ainda. Quem vai pagar R$1.000 num show de rock para ficar lá apertadinho com todo mundo, correndo risco? Tem uma série de coisas que a gente vai ter que refazer, vai ter que repensar para a gente viver esse novo normal. Então, e a bocha, o esporte como um todo está altamente atingido por isso. E você, Pete, você que é um cara que rodou aí ano passado,
Copa das Confederações, Copa América, Libertadores da América, você trabalhou em vários eventos no futebol, eventos também internacionais. O que você tem acompanhado, assim? Você ainda está em contato com esses órgãos? Você tem participado? O que você acha que vai acontecer no cenário mundial do esporte? Eu posso falar das coisas que são até públicas para todo mundo, né? A Copa América foi adiada para o ano que vem, no mesmo formato, com 2 sets, Colômbia e Argentina. Foi uma decisão muito sábia, já passou para outro ano. Essa já tá decidida. A Libertadores ainda tem uma margem que estão segurando com relação à data, estão fazendo um estudo de calendário para tentar realizar esse ano, porque ela impacta desde o Campeonato Mundial, no final do ano, e ela também tem uma correlação com a Euro e com o Asiático. Então existe a necessidade de fazer esse ano. Está todo mundo, obviamente, aguardando o que vai acontecer com relação à pandemia para poder se tomar uma decisão. Já tem estudos, hoje eu acabei de ver um estudo, antes de entrar na live aqui, eu estava vendo um estudo, fizeram um teste com jogadores de futebol usando máscara, né? Ficou provado que não é possível jogar usando a máscara, e a contaminação acontece da mesma maneira. O que se sabe é que alguns países já voltaram com as atividades de alguns atletas, começaram individualmente, separado, pequenos grupos. Alguns países já estão aí tendo sucesso com relação a conter a pandemia. Hoje eu li que a Nova Zelândia conseguiu zerar a contaminação local, então não tem ninguém mais, o vírus não circula. E a tendência é que alguns países vão começar a se abrir. Na Espanha as crianças já podem ir à escola, então a tendência é que a gente comece a voltar à vida normal. O que eu creio, né, e que é a sinalização que tem, nenhuma liga, nenhuma associação quer cancelar seu campeonato, porque ela tem contratos, ela recebe dinheiro, ela movimenta a economia com aquilo lá, então ela não vai cancelar. Muitas delas vão adiar o máximo possível e vão ter que rever calendário, né? Então, o sistema de competição que previa disputa em grupo, de repente para um mata-mata, isso está sendo discutido por todas elas, mas ninguém ainda tomou uma decisão, a não ser os argentinos que cancelaram, né, acabaram o campeonato, porque também lá é diferente daqui, é baseado no europeu e terminaria agora em junho, então para eles é mais simples, né, era mais fácil de fazer, mas o sinal assim, que todas as ligas estão dando é de que elas estão adiando ao máximo para tomar a decisão mais lá na frente. Eu acho que, e aí opinião agora de novo, eu acho que existe uma demanda represada. Eu gosto dessa fase, porque assim, a gente quando acabar isso, a gente já quer viver, a gente quer ver coisas. Tá todo mundo vendo domingo, a gente viu a Copa de 94, a gente viu 2011, a gente está vendo aí reprises de coisas, que a gente consome isso, a gente vive muito disso. Então, quando a gente... Big Brother, exatamente, todo mundo comentando. A gente está muito carente desse tipo de coisa. Então vai fazer muito bem a gente voltar à vida esportiva, né? Obviamente, os atletas são profissionais, eles recebem para isso, querem jogar, precisam, têm os seus contratos, com a responsabilidade e cuidados necessários, eles vão voltar à atividade. Agora eu que sou um envolvido emocional, eu não ganho nada com isso, posso botar minha vida em risco, de repente eu não vou no estádio, mas eu quero comprar isso via TV. Então eu acho que o streaming, as transmissões em horários diversos, vai ter campeonato brasileiro acontecendo de manhã, de tarde, de noite, eu acho que vai ser uma profusão de eventos esportivos acontecendo assim que a gente tiver a abertura. E aí? É isso, eu acho que demos conta de falar bastante. Vou ver se tem mais perguntas aqui, mas eu quero deixar mais livre para que vocês falem aí de uma maneira geral. O Pete tinha colocado essa questão aí da demanda reprimida aí no início e a gente bloqueou. Você quer continuar? Quer alguém falar sobre isso, Pete? Você fez aí a proposição. Acho que acho que acabei de falar. Acho que a gente vai ter uma demanda represada muito grande, né? Eu penso também que as confederações vão ter que começar a olhar essa questão de o campeonato brasileiro, a regional seletiva, a nomeação de campeonatos, o formato de competição e o formato de calendário. Vai ter que mudar, que você não, é uma questão de uma coisa grande não caber num espaço pequeno. Então, vão ter adaptações que devem, obviamente, prejudicar, mas ninguém vai sair imune e ileso dessa pandemia, mas que tem que buscar uma solução que seja boa para todo mundo. Principalmente por tudo isso que eu estou falando para vocês. A demanda por esporte, a demanda por vida após o fim da quarentena vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Tem perguntas aqui, Baidec, principalmente falando sobre o campeonato.
as pessoas perguntaram já, mas eu acho que a gente já foi respondendo ao longo. Não vai ter seletivo, então? Vai ser só o regional? Enfim, acho que eu tô com... isso. Vamos só frisar. Não, mas eu acho que... eu pontos para quem chegou depois. Eu estou com outro computador aqui aberto, estou vendo parte das perguntas. Muita gente preocupada. E o campeonato regional Centro-Oeste, o campeonato, e a seletiva, né? Como é que vai ser isso? A gente, o que eu falei antes, a gente tem que tomar cuidado na informação que a gente externa para o público, ela tem que ser precisa. A gente não pode prometer uma coisa que não vai cumprir. Então a gente estava aguardando a BISFID foi certeira e empurrou a janela para dezembro. Agora a gente aguarda o CPB em relação ao CT, tá? Em relação aos eventos do próprio CPB, em relação a atletismo, natação, as modalidades que o CPB organiza, para que a gente possa fazer o nosso calendário. E a gente tem um modelo de calendário que a gente construiu, seletivas, regionais e campeonato nacional. A gente tem a vontade, a gente gostaria, a gente quer reorganizar mantendo essa estrutura, mas pode ser que a gente não consiga manter a estrutura. Então hoje seria leviano da nossa parte dizer, olha, os campeonatos regionais estão mantidos, só vamos trocar datas. As seletivas estão mantidas. Seria leviano, seria imprudente, seria tudo de ruim. Quem trabalha com gestão de esporte não pode cometer esse tipo de equívoco. Né? Aí, tocando a bola para o Gustavo, a BISFID não adiou o World Open de Montreal. A BISFID não adiou o World Open de Póvoa do Varzim. A BISFID cancelou e empurrou essa janela para dezembro. Quer dizer, pode ser que tenha Montreal de novo, pode ser que tenha Póvoa do Varzim de novo em 2021 e não em 2020. Né? Com isso se ganha tempo para analisar o cenário todo. Então, o que a gente falou no início e repete para os atletas, continue treinando, continue se preparando, porque quando a gente vier a comunicar, a gente vai fazer uma comunicação precisa, para que a gente não tenha que ficar remendando. Não, olha, a gente falou que vai ter regional, mas aí não dá para encaixar os 5 regionais que faltam, porque o Regional Norte a gente conseguiu realizar. Seletiva. O estado do Rio Grande do Norte conseguiu fazer a seletiva dele, mas Pernambuco, Paraíba, Ceará não conseguiu fazer. Então, assim, são muitas variáveis e quem trabalha na organização, na gestão, precisa ter uma visão sistêmica e avaliar isso tudo para que possa tomar a melhor decisão. Tá? Então, assim, não se preocupem, a gente está atento a todas as informações, mas a gente não pode colocar em risco a saúde dos atletas. E depois não pode sair dando informação uma atrás da outra e ficar consertando isso. Perfeito, Baidec. Alexandro, vou deixar um recado aqui para o Alexandre e para o Mazinho, que estão falando aqui, você já deve ter ido aí, Baidec, do campeonato acabar às sextas-feiras. Não é o tema dessa live, então eu não vou entrar nessa questão aqui, que a gente nem sabe ainda como é que vai ser, você acabou de dizer bem, mas entre em contato com o Baidec, mandem um e-mail para o Baidec, baidec@ande.org.br. Tem essa sugestão do evento aí de acabar às sextas-feiras, a gente vai analisar, claro, a gente vai rever todo o calendário, né, Baidec? Então, acho que cabe, mas essa live aqui não é para falar disso, então a gente não vai entrar nessa questão, porque não tem a ver com esse conteúdo aqui. Senão, coitado do Gustavo. O Gustavo gentilmente cedeu o tempo dele, né? Já é noite em Portugal, para a gente ficar vendo questões nacionais. Deixa eu perguntar então, aproveitando, Gustavo, e eu sei que você está na BISFID, você pode dar alguma posição com relação ao calendário português? Você sabe como é que está? Não. Ou de algum país do mundo que você tenha conhecimento? Não por funcionar com isto não tem a ver com a BISFID, mas sim porque sou português e porque acompanho aqui. Mesmo, basicamente é o que o Baidec acabou de dizer, cancelar, as competições foram canceladas, penso que até ao final de julho já, todas, e
e provavelmente agora só a próxima, como nós aqui a época começa em setembro, a nossa época desportiva, né? Começamos o ano o calendário europeu a seguir ao verão, né? Temporadas. Então não penso que este ano já não haverá mais competição. Mas eu também não estou muito por dentro da realidade da bocha portuguesa, estou mais e estes últimos tempos têm sido bastante desafiantes, porque como o Baidec referiu e muito bem, às vezes parece que estamos calados, parece que estamos que não queremos saber, mas os atletas podem estar tranquilos, porque todos nós temos trabalhado muito, reunindo frequentemente os comitês da BISPED, o comitê de competição, o comitê de regras, têm reunido frequentemente para atuar de acordo com todas as mudanças que isto tem tido, não é? Porque lá está, na altura em que estávamos a programar, planear, lançar bids para 2021, tivemos que cancelar as competições todas para 2021. Portanto, tudo isto altera os pensamentos e, como o Baidec disse muito bem, não podemos estar a dizer uma coisa hoje e amanhã mudar e depois passado uma semana já é outra coisa diferente. Então esta é a situação e acho que a comunicação que a BISFED fez na semana passada foi bastante concreta e para acalmar as pessoas em relação ao que está a ser feito. Relativamente a outros países, acho que estamos todos no mesmo barco, está tudo cancelado. Tudo cancelado e a aguardar as decisões das organizações de saúde. Sim, vai bem. Pedi ao Gustavo para reforçar, porque no início da live a nossa audiência estava crescendo, hoje, agora a gente está com 130, já tivemos 160, sobre o próximo ciclo, reforçando, próximo ciclo após Tóquio, tá? A questão do gênero masculino e feminino e a questão da troca do regional World Open para World Cup e Regional Open, até explicar por que o Regional Open, que na América e na Ásia, né, ele não andou bem nesse ciclo, né? E aí acho que a BISFED está de parabéns, fez uma troca e transformou não, e vai transformar esse Regional Open em Intercontinental Championship. Falar um pouquinho sobre isso para aqueles que chegaram agora. Sim, as Intercontinental Challengers vêm a substituir os Regional Opens com todas as dificuldades que foram identificadas pelos nossos membros nos questionários que foram feitos e por nós próprios na tentativa de organizar competições regionais, tanto na América como na Ásia, de encontrar organizadores e de essas competições terem uma procura significativa de atletas que permita aos comitês organizadores pelo menos não perderem dinheiro. E partiu-se para essa questão, ou seja, será na mesma uma competição de um nível inferior ao World Open, que se passará a chamar World Cup, será na mesma uma competição de nível inferior e uma competição de entrada, digamos assim, no sistema de ranking, mas deixa de ter a barreira de fronteira regional. A ideia é manter o mesmo número de eventos anuais. Os Regional Opens, a ideia era ter um na América, um na Ásia e 2 ou 3 na Europa. Né? Isso foi o calendário de 2018, 2019. A ideia é manter o mesmo número para 21? Então, nós estamos, esses pormenorzinhos de números, ainda hoje, às 2 da tarde aqui de Portugal, tivemos mais uma reunião do Comitê de Competição, exatamente para rever, para discutir, continuar a discutir, que já vem vindo, isto já é um trabalho com mais de meio ano,
da revisão do manual de competição para o novo ciclo. E uma coisa que nós queremos e achamos que é bastante importante é não diminuir o número de vagas disponíveis que estavam disponíveis em 2019, por exemplo, para todos os nossos atletas. Não diminuir esse número de vagas, porque esse número de vagas tem-se demonstrado que às vezes não é suficiente para a procura por vagas para competições. Portanto, essa é a nossa preocupação, e tentar, já neste ciclo, também pensar, porque não, tentar subir um pouco e criar mais vagas para competições. E quando falo em vagas, estou a falar no geral. Estou a falar em o número de vagas que havia para World Opens, ter um número semelhante para o World Cups, sendo um bocadinho ambicioso, e para o final do ciclo, se calhar, já ter mais competições num ano, ou seja, este sistema de competição não pretende ser um novo sistema de competição, pretende ser uma evolução. O sistema de competição anterior melhorado. E então é assim. E para clarificar quem não estava no início, esse sistema de competição, em vez de ser de 4 anos, vai ser só de 3 anos e uns meses, porque só vai começar depois dos Jogos Paralímpicos. E confirmando aqui, só queria que você reforçasse, isso a gente está falando depois. Então o ranking pararia agora em março, certo? E só volta a trabalhar esse ranking a partir de Dubai, se for acontecer Dubai. Se acontecer Dubai. Até do Maciel aqui. Sim. Se acontecer Dubai, seria isso. E o plano é ter um World Open em cada região, portanto, começando e mais uma vez partindo do princípio que o Dubai vai acontecer, e vamos pôr energias positivas nisso, que o Dubai vai acontecer. Teríamos um World Open na Ásia, um World Open na América e um World Open na Europa. E depois teríamos um Regional Open, ou estamos a tentar ter, é mais preciso assim, um Regional Open na Ásia, um Regional Open na América e um ou 2 na Europa, e a África também, se esse Regional Open, se conseguirmos, porque a ideia é começar a desenvolver a África também a partir do próximo quadriênio. Bom, eu acho que deu para a gente deixar bem claro um pouco dessa condição. É claro que muitas coisas aí a gente ainda não tem como bater o martelo, né? A gente faz a previsão, a gente faz o plano A, o plano B, o plano C, mas não tem como a gente afirmar o que vai acontecer, são planos. É porque tem muita gente ainda perguntando, e o campeonato tal, e o regional, se não tiver brasileiro, e se não tiver tal competição. Acho que isso é unânime, tanto para a Andy quanto para a Bisped. A gente não tem ainda essa posição fechada, a gente tem uma ideia, tem um planejamento, né? E é claro, assim que as coisas forem acontecer, a Bisped vai se pronunciar, a Andy também vai se pronunciar, assim tiver. Não adianta também a gente ficar aqui só fazendo e se, senão a gente vai elencar aqui 50 e se, e aí a gente não vai chegar a nenhum ponto, porque não adianta, a gente não tem como imaginar como é que isso vai andar. Então, a gente está ligado, a gente vai ficar ligado na Bisped e trazer as informações sempre aqui pelos nossos canais da Andy, para todo mundo do Brasil. E acho que a Bisped, como você disse, está trabalhando. Vocês tiveram reunião hoje, a gente também na Andy, a gente se encontra 2 vezes na semana, bate-papo aqui para conversar, a gente tem reunião toda semana. Então a gente também não está parado, né, Baidec? A gente está trabalhando o tempo inteiro, pensando em soluções, mas essas soluções, elas, a cada dia a gente acorda com uma novidade, com uma notícia diferente. Não dá pra gente imaginar agora o que vai ser daqui pra frente. A gente pode planejar, mas não dá pra garantir, né? Eu acho que a gente tem planejamento para seletivas, temos planejamento só com regionais e brasileiro, temos planejamento só com brasileiro, mas a gente só vai falar na hora certa. Eu não sei se apareceu alguma pergunta sobre Bolsa Atleta. Caso não tenha campeonato brasileiro. Então, a gente também já está conversando com o Ministério da Cidadania sobre isso. Pode acontecer, dependendo do desdobramento do Covid,
a gente não conseguir fazer nenhuma competição em 2020. E aí, como é que ficaria a questão daqueles atletas que recebem bolsa nacional, bolsa internacional, bolsa paralímpica, bolsa pódio, né? O CPB, né, já cancelou algumas atividades, mas as Paralimpíadas Escolares ainda não houve nenhuma comunicação oficial sobre isso. As Paralimpíadas Escolares estão planejadas para novembro. Então, não estou aqui falando em nome do CPB, mas eles também têm esse cuidado. Então, assim, acho que a palavra da moda a frase da moda é controlar a ansiedade. Né? O que não é fácil. Todos nós gostaríamos de, nesse momento, estarmos com o calendário ativo, participando, treinando, competindo. Todas as respostas, né? Ter todas as respostas para vocês, mas saibam que estamos atentos e trabalhando, que a gente não está deixando o barco correr. É isso. Pete, suas palavras finais para a gente encerrar. Então, eu fico feliz aí de ouvir o Gustavo, um grande amigo, pai do ano. Feliz de saber que vocês estão planejando, está sendo feito, eu não tinha a menor dúvida, conheço bem o pessoal da Bicho, eles estariam trabalhando em função disso. Eu fiquei feliz porque eu era o único que podia fazer falar a minha opinião, então isso é bom que dá para dar alguns cenários que eu imagino. Apesar de que o seu nome está aqui embaixo, delegado técnico da Bichfield. Eu sei que você não fala em nome da Bichfield, mas você... Futuro membro do board. Mas então hoje eu posso falar. Então, eu fico feliz aí com o planejamento, dei minhas opiniões aí com relação aos jogos. Eu acredito muito que vai ser uma grande celebração do ser humano. Eu tenho muita expectativa e esperança, como falei, sou otimista de que vamos viver um momento bom aí, uma retomada esportiva. Não tinha a menor dúvida de que a Andy Baidec, como diretor técnico, está tomando as melhores decisões possíveis. É exatamente isso. A gente tem que planejar e, quando na hora certa, fazer a comunicação exata para evitar ruídos. Então, acho que a postura é perfeita. E agradecer, Cláudio, a iniciativa de juntar a gente para conversar. É sempre bom, né, a gente... ainda mais está na pandemia de lives, né? A gente está vivendo a pandemia de lives, está rolando um monte aí. Eu sou um cara curioso e eu gosto de ficar ouvindo essas coisas, porque realmente a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, e assim a gente consegue sair dessa com mais tranquilidade, como o Baidec falou, controlando a ansiedade. Tá certo? Obrigado aí. Maravilha, obrigado você, Pete. Gustavo, antes de você encerrar, eu vou te jogar a última pergunta, que eu acho que o Baidec fez, eu não sei se você frisou ou se frisou quem está aqui não entendeu. Mônica Dutra pergunta: existirá divisão de gêneros em 2021? Essa é uma proposta que ainda não está aprovada, seria a partir dos jogos. Você pode falar disso para a gente fechar e aí sua palavra final? Então, o Baidec também esteve lá na Póvoa, na Assembleia Geral, onde foi apresentado o próximo sistema de competição da BISFET, em que está previsto a separação de género no individual. Isto faz com que, em vez de 7 eventos de medalhas, passamos a ter 11 eventos de medalhas. As oportunidades de medalha no Bóssia crescem. Esperemos também que cresça também a qualidade e que apareçam mais atletas femininas, e esta decisão vem no seguimento de por exemplo, de várias questões, mas uma principalmente que já vinha sendo imposta já há algum tempo, foi imposta o ano passado nas competições, que é da cota feminina no par e na equipa. Isto é consequência de uma exigência do IPC de ter
uma cota feminina nos Jogos Paralímpicos, portanto que a bocha no total de atletas que tem que ter uma X percentagem de atletas femininas. Chegamos a um limite em que nós não poderíamos impor mais aos nossos treinadores que dizer, olha, não, agora em vez de levar só uma mulher na equipa, tem que levar 2 mulheres, porque nós precisamos de ter mais não sei quantas mulheres nos Jogos Olímpicos. E uma forma de solucionar isso, então, seria separar o individual, mantendo os pares e as equipas como competições mistas. Maravilha. E agora eu queria que, já para você fechar a sua palavra final, antes da gente encerrar, já respondeu, acho que a gente deixou claro agora. É claro, essas coisas ainda tem muito tempo para a gente falar sobre essas novas regras, né? Então, te agradeço, Gustavo, você abrir um tempinho aí, nessas suas 4 horas de diferença, 4 horas a mais aí em Portugal. São 10h20 da noite neste momento. Maravilha, te agradeço e queria que tá aberto aí para você deixar sua palavra final aí para os nossos amigos que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com amigos sobre esta nossa modalidade e a todos os atletas e companheiros, vi que o Alex, por exemplo, também está na live, e então estamos juntos, esperamos que o mais rápido possível nos possamos encontrar num qualquer parte do mundo, numa competição de bocha, e celebrar este nosso desporto e a vida. E muito obrigado pelo convite, Cláudio. Muito obrigado. Valeu, Gustavo. Obrigado. E Baidec, encerro com você então. Suas considerações finais aí para a gente encerrar. Agradecer a esses 2 craques da gestão esportiva da bocha. Não é à toa que um trabalha para a BISFED, o outro é delegado técnico das competições, futuro membro do board, se Deus quiser. E aí tem como assistente de delegado técnico na competição o Gustavo. Agradecer muito a participação deles. Eu tenho certeza que pelo número de pessoas que participou da live, foi muito elucidativo para essas pessoas o que está acontecendo em 2020 na bocha, considerando esse cenário, o que está planejado para 21, antes de Tóquio, pós-Tóquio, e assim, esperamos que em breve possamos nos encontrar, todos nós, e que a gente consiga nos encontrar antes de Tóquio, mas que em Tóquio a gente possa fazer uma grande festa, como o Pete foi muito feliz, que eu acho que vai ser a vitória do ser humano sobre esse vírus. O momento é difícil, mas a gente vai superar. Controlem a ansiedade. Um grande abraço. Obrigado. É isso, gente. A gente agradece a todos que participaram, todos que mandaram perguntas, que mandaram comentários. Depois a gente vai ler todos os comentários com calma. O vídeo vai ficar salvo aí no nosso Facebook. Para quem não conseguiu assistir desde o começo, depois pode retomar e assistir tudo. Tenho muito a agradecer a todos que participaram. E dizer que a gente está preparando outras lives. Agora entrou meu delay. A gente tem outras programadas, mas como o Pete disse, a gente está numa pandemia de lives, e aí a gente está bem. Não adianta a gente vir todo dia aqui, fazer uma live e não ter muita coisa para dizer. Então a gente está preparando uma live futura com o Arthur, que também vai trazer mais informações sobre o trabalho que a Andi está fazendo, sobre as coisas que estão acontecendo. A gente tem muitas coisas para acontecer no mês de maio, a gente tem a Assembleia da Andi, muitos eventos internos que a gente organiza, porque a gente continua trabalhando. E agradeço mais uma vez aos nossos 3 amigos convidados, Baidec, que é de casa, Pete, que também é de casa, né? Está distante, mas é de casa, e o Gustavo, que é distante, mas agora já é de casa também. Valeu, obrigado, gente. A gente se encontra numa próxima live. Agradeço. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Tchau, galera.